Preside esta celebração eucarística Padre Reginaldo Augusto Belém, da paróquia de Nossa Senhora da Penha, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Iniciemos a nossa celebração cantando. Quando a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, quando a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário da Vida. Bom dia você, irmão e irmã, que nos acolhe essa Santa Missa dentro da sua casa. Ó Deus, a esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebrando a festa litúrgica da exaltação da Santa Cruz, aproximemo-nos do trono da misericórdia, que é a cruz de nosso Senhor, e peçamos perdão de nossos pecados, para que sejamos redimidos, salvos e curados. Confiante neste amor eterno e gratuito de Deus, cantemos arrependidos. Contrito, humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer, e tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi, e tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi. Misericórdia, 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 filho de Davi.
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, tenha compaixão de nós, vossos filhos e filhas. Perdoe os nossos pecados e nos conduza sempre mais às alegrias e esperanças da vida eterna. Amém. Vamos exaltar a Trindade Santa, cantando o hino de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvo o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai, vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor, vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Enquanto eu apresento nesta Eucaristia as intenções de hoje, você em casa, eleve o seu coração, você também aqui, irmão e irmã, coloque suas intenções, sua vida no coração, no Senhor, neste altar, sobre este altar. Queremos nessa Eucaristia rezar também pelas almas de Zilma Rodas, Josefina Grandino Rodas, João Francisco Grandini, Júlio César de Miranda, também pedindo pela saúde de Alaide Pucci, Raimunda Freiros, e hoje também agradecendo a Deus pelo dom da vida do nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, que comemora 70 anos de vida. Ó Deus, quisestes que vosso Filho unigênito sofresse o suplício da cruz para salvar o gênero humano, concedei que, tendo conhecido na terra este mistério, mereçamos alcançar no céu o prêmio da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam. E morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes.
Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre a haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao Pai a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a festa da exaltação da Santa Cruz que celebramos hoje remonta ao século IV, quando Santa Helena, mãe do imperador Constantino, conseguiu encontrar o local da crucificação de Jesus, do sepulcro que havia sido soterrado pelo imperador Adriano, para dissuadir, tentar fazer calar a Igreja de Cristo, que crescia cada vez mais. Encontrada, a cruz ficou exposta para a adoração, e assim aconteceram muitas graças, e desde então a Igreja celebra esta memória, esta festa da exaltação da Santa Cruz. E que por sua vez, obviamente, nos leva a meditarmos a paixão, morte
e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão esta que nós contemplamos como centro da nossa vida, assim como é o centro do mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, onde contemplamos a oferta gratuita, plena, de um Deus que enviou o seu Filho, e que este aceitou para morrer pelos nossos pecados. E é este amor que foi até a última gota das suas forças, do seu suor, este amor em extremo que nós contemplamos e que nos traz esta salvação. Quando nós olhamos para a cruz, muitos até não gostam de ver o crucificado, gosta da cruz talvez, sem o crucificado. Não precisamos simplesmente contemplar uma dor, porque quando nós olhamos para a cruz, contemplamos a nossa salvação, um Deus que de fato é conosco. Então, a liturgia de hoje nos ajuda a compreender um pouco mais a face de Deus. E a face de Deus é um Deus conosco, mas não só isso. Ele não é somente bondoso, compassivo, clemente. Ele foi capaz de se tornar um de nós. Essa é a face de Deus. E Jesus, no diálogo com Nicodemos, mostra qual é o sentido da sua presença entre os homens. Ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar este mundo. E cada um de nós que olhamos para essa cruz, nós percebemos que a cruz se tornou um amuleto para muitas pessoas. Se tornou um artigo de moda, de decoração, infelizmente. Uma banalização da cruz. A moda traz a cruz estampada, mas é uma caricatura da fé. Porque a cruz não é enfeite, não é adorno, não é amuleto. A cruz de Cristo, para aqueles que desejam, precisam compreender que são redimidos quando configura a sua vida, a vida de Jesus. Tanto que ele disse, aquele que quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E tomar a cruz de Jesus é configurar a nossa vida. A opção de vida que nós fazemos precisa ser a opção também de Cristo. É assim que nos configuramos a Ele e é assim que esta cruz nos salva. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas trazem a cruz no peito, mas a gente sabe que precisa ter peito para carregar a cruz de Jesus. E quando eu falo isso, eu falo de um mistério mais profundo, de que a cruz para nós não é modismo, não é enfeite, não é um objeto, não é amuleto, superstição, mas sim a história de um final feliz. Porque aqueles que não olham para a cruz com essa perspectiva de precisar ser redimido e salvo, não compreende que a mão de Deus não vacilou, que a mão de Deus venceu, o verdadeiro amor venceu, e é por esta vitória sobre a morte que nós, então, podemos ter a esperança desta vida eterna. Enquanto não chega o momento, nós precisamos olhar para a cruz como aqueles que necessitam todo o santo dia de cura, de libertação, desse amor de Deus que nos salva. Irmãos, o Senhor já morreu por nós, já foi crucificado por nós. Nós não precisamos ser crucificados numa cruz, mas precisamos crucificar todos os dias os nossos pecados. Precisamos crucificar todo dia os venenos da nossa alma e entendermos que é a cruz que nos redime, é a cruz que nos salva. A primeira leitura que acabamos de ouvir do livro dos Números mostra um trechinho, um pedaço, um episódio da vida do povo de Deus que havia sido liberto, do Egito em caminho à terra prometida. Eu gosto muito dessa metáfora, essa simbologia do caminho, porque a nossa vida é um caminho. Você e eu estamos peregrinando aqui nessa terra e um dia vamos chegar à vida eterna. Enquanto isso não acontece, nós precisamos olhar para a cruz para não nos perdermos no caminho, porque facilmente nós perdemos o caminho do discipulado, daquele que é verdadeiramente cristão, daquele que precisa entender o que é abraçar a cruz. Aquele povo começou a perder a fé, a coragem, ficou impaciente, e isso fez com que o coração deles se contaminasse pelo veneno da murmuração, da reclamação. E aí quando as serpentes os ferem, eles morrem, eles então suplicam a Deus. Nós compreendemos, sabemos que Deus não faz intencionalmente para que alguém morra. Deus não deseja a morte de ninguém, Deus é vida.
embora as correções dele são muito necessárias, não vamos misturar um Deus castigador, severo, com aquele Deus que precisa corrigir a nossa vida, para que nesse caminho, meus irmãos, de volta ao céu, a gente não se perca, porque facilmente a gente se perde pelas distrações do mundo. Esses murmúrios do povo significa aquele que deixou de olhar para Deus, de se lembrar do que Deus havia feito na vida deles. O Salmo de hoje nos convida, não esqueçam do que Deus realizou, das maravilhas do Senhor na sua vida. Porque quando a gente tira o foco da cruz, o olhar de Deus, a gente começa a envenenar a nossa alma e o nosso coração e facilmente fugimos do seu caminho. O que na verdade matava este povo, meus irmãos, é o veneno que contaminava a alma deles. Preste atenção comigo, irmão e irmã. Qual é a matéria-prima que se utiliza para produzir o antídoto para combater o veneno da cobra? O próprio veneno. Qual é a matéria? O próprio veneno. Mas como pode o próprio veneno se tornar o antídoto? É isso que nós precisamos compreender. Deus tira um bem muito maior de nossos pecados, de nossa vida, de nossas perdições, daquilo que nós às vezes nos extraviamos. Ele pode. Jesus é esse antídoto que a humanidade precisa. Jesus é o único antídoto que pode salvar a humanidade, porque na cruz ele se torna o mediador entre o céu e a terra, essa cruz no chão que aponta para o céu, e é por ele que nós chegamos aos céus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o que nos envenena é a maldade, meus irmãos, e o que mata a nossa alma é este veneno. Então nós mesmos acabamos nos matando quando vivemos uma sociedade cheia de veneno, incapaz de olhar para Deus, incapaz de olhar para o seu próximo. Eles morriam por causa desse próprio veneno da alma. Entendamos também essa simbologia necessária e profunda. Mas quando o Senhor pediu, faz uma serpente de bronze, põe numa haste e eleva. E por que eles eram curados? Porque quando olhavam para a haste, olhavam para o céu. E olhar para o céu, meus irmãos, é enxergar Deus. É pedir perdão pelos nossos murmúrios, reclamações, falta de fé, falta de coragem nessa vida. É pedir perdão pelos venenos que contaminam a nossa língua, a nossa alma, envenenam as pessoas. É isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para a cruz, nós compreendemos esse Deus que nos redime, que nos salva e que quer nos curar, quer nos libertar, quer nos dar a vida plena. Não espere você, em contrapartida, que o mundo te aplauda. Não espere elogio do mundo que você vá abraçar a cruz. Não achemos que o mundo vai aplaudir nós que queremos viver o ideal de Jesus ou nos esforçarmos por ele. Não achemos que o mundo vai aplaudir você que carrega uma cruz. São Paulo em 1 Coríntios 1, 22 e 25 já nos diz que os judeus querem milagres, os gregos sabedoria, mas a cruz é loucura para estes que estão atrás da cruz só por conta de milagres, só por conta de uma certa filosofia de vida. São loucos diante do Senhor, são loucos, como diz São Paulo, porque a cruz para nós nos escandaliza, porque muitas vezes ficamos atrás do Senhor só por conta dos milagres. Não, o milagre é consequência de uma vida em sacrifício. Então não espere que o mundo te exalte por ser cristão, muito pelo contrário, se perseguiram ele, vão nos perseguir. Absolutamente ao contrário, porque aquele que quer ser exaltado no mundo será rebaixado por Deus. Mas quem se exalta, ou melhor, deixemos com que Deus nos exalte na sua cruz, porque quando a gente abraça a cruz é Ele que nos exalta. Então nós, diante disso, precisamos abraçar a cruz como este amor de Deus, essa aliança de amor eterna, essa cruz da qual eu sempre me coloco debaixo, sou curado, purificado pela água e sangue. Então quando Jesus fala do nascer do alto a Nicodemos, que não havia entendido, Jesus quer dizer nascer deste Espírito, nascer dessa conversão, e que lá no batismo iniciou para mim e para você. Quando o padre, o ministro ou o diácono nos batizou e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagrado pela Trindade. Quando eu me coloco assim, abro as mãos, o que eu pareço para você? Qual a forma que eu tenho quando você me vê assim? Uma cruz. Irmãos e irmãs, a cruz é o molde do corpo humano para fazer sofrer e envergonhar.
Mas Jesus, quando morreu de braços abertos para abraçar toda a humanidade, Ele se tornou um molde da nossa salvação. É preciso nos deixar modelar, moldar o melhor por Jesus Cristo, pela sua palavra, e encontraremos a vida eterna. Um Deus que foi capaz de morrer por mim e por você, de doar a vida para que nós tenhamos vida. De fato, Ele não veio para condenar, mas para salvar. Mas a salvação acontece a partir do momento que eu olho para essa cruz, que eu procuro viver em gratidão, esse amor, essa vida doada por todos nós, por mim e por você. Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu sou aquele como o povo que notou o caminho errado e pediu perdão a Deus e foram salvos. Deus nos dá sempre o antídoto para os venenos, os males dessa vida, que é a sua misericórdia, o seu amor, mas a gente precisa se aproximar dessa cruz. O valor de cada um de nós certamente encontramos nessa cruz. Quando olhamos para a cruz, entendemos quem nós somos, quem é Deus para nós. Deus ainda continua a oferecer para mim, para você, você também que está em casa, uma oferta de amor gratuita, que não se fechou e não se fechará, mas nós precisamos entender e aproximar dessa cruz como amor e nos redimir de nossos pecados. Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída a Santo Agostinho, que diz assim: queres saber o teu valor? Olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado. Está bom para você isso ou não, irmão? Preste atenção, qual é o teu valor, irmão ou irmã? Não é o mundo que vai te dar o valor, não é nem as pessoas, nem nós, é Deus. E esse valor está provado na cruz. O teu valor, você vale um Deus crucificado, transcende a nossa capacidade. Não busque fama, não busque sucesso deste mundo, mas sim diante de Deus. Uma senhorinha que está no Instagram, que eu estou seguindo ela, uma neta perguntou para ela: vó, a senhora quer ser famosa? Ela disse assim: mas eu já sou famosa, eu sou muito famosa. É, vó, a senhora é muito famosa? Sim, eu sou famosa, Deus me conhece. Que coisa mais simples, mais poderosa. Deus te conhece, você é famoso, o Supremo Deus te conhece. E sucesso, ela completava, não é aparecer na televisão. Sucesso não é ser querido por todos. Sucesso é estar no coração de Deus, e Ele está no nosso coração, e ajudar no caminho quem precisa. Que sabedoria, meus irmãos, de uma senhora talvez que nem estudou, e mesmo que tenha estudado, é sabedoria de vida. Então que a gente aprenda as lições da cruz, que é uma escola de vida para todos nós. Olhemos para a cruz e aprendamos as lições mais preciosas de amor, de sacrifício. Porque se eu e você não fomos capazes de morrer por algo maior do que nós, nunca vamos entender por que um Deus morreu por nós. E é assim que nós entendemos um pouco mais deste amor de Deus. Que nossa mãezinha, Senhora das Dores, que amanhã celebramos, unida ao sacrifício de Jesus, nos ajude também a estarmos unidos. E não abandonemos a cruz, porque o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que a cruz é a escada que nos conduz e conduzirá ao céu. Não abra mão dela, senão você não chega aos céus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Irmãos e irmãs, em resposta a essa palavra, ao Senhor, ao caminho do discipulado, professemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quando olhamos para a cruz, temos a plena certeza que podemos confiar em Deus, porque Ele morreu por nós. Então, nessa confiança e esperança, apresentemos nossas preces, súplicas e orações
ao Pai das misericórdias. A cada invocação, responderemos: pela Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Senhor, nós vos pedimos pelo povo de Deus e por seus servidores, para que sejam testemunhas da sabedoria que brotou da vossa cruz. Rezemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Senhor, nós os pedimos pelos que sofrem no corpo ou na alma, para que sintam a presença consoladora de Cristo. Rezemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Senhor, nós os pedimos pelos perseguidos por causa da fé, da justiça e da verdade, para que olhem a vossa cruz com a certeza da vitória do amor. Rezemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Senhor, por vossa cruz deste vida ao mundo. Concedei ao Papa Leão XIV, que hoje celebra seu natalício, a graça de unir-se à cruz de Cristo, carregando consigo as dores do mundo. Rezemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Também rezemos por todos aqueles que sofrem perseguições e mortes por causa da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o sangue desses homens e mulheres seja força e coragem para nós testemunharmos o amor de cruz. Rezemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Deus e Pai, vos agradecemos pela cruz do vosso Filho, que é nossa redenção. Tudo isso vos pedimos pelo mesmo Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orar, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício de vida e santidade, reconciliação e louvor seja aceito por nosso Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Purifique-nos, Senhor, de todas as ofensas, este sacrifício que, no altar da cruz, tirou o pecado do mundo inteiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pusestes no lenho da cruz a salvação do gênero humano, para que onde a morte teve origem, aí a vida ressurgisse. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da cruz, fosse vencido, por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus e as forças celestes, com os beatos serafins unidos e exultantes, vos celebram. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a sua vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos faz participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos de nossos irmãos e irmãs falecidos, bem como Zilda Rodas, Josefina Grandino Rodas, João Francisco Grandini, Júlio César de Miranda, bem como também nossos familiares e amigos, dos quais podemos lembrar agora, na saudade do nosso coração, benfeitores da Rede Vida, as almas do purgatório, todos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa,
São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quando eu for elevado da terra, diz o Senhor, atrairei todos a mim. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo, sua alma e divindade, nos guarde em coragem e fortaleça hoje e sempre para a vida eterna. Amém.
seja exaltado por tão grande amor, que desfaz todo temor, quem supera teu poder, tua glória. Como tu não há, como tu não haverá, como tu não haverá. Como tu não há, como tu não haverá, como tu não haverá. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, alimentados pela vossa santa ceia, humildemente vos pedimos, levai a glória da ressurreição, os redimidos pela árvore da cruz, que nos trouxe a vida, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Voltados para a imagem do Imaculado Coração de Fátima, vamos consagrar nossa Semana Mãezinha, colocando toda a nossa vida, família, necessidades, projetos, sonhos, exames médicos, viagens, enfim, o que cada um de nós tende a realizar essa semana, vamos pedir a ela que passe à frente. Lembremos de pessoas que estão necessitadas de oração, até de um milagre, quem sabe. Ó Mãe, dai força a todos que sentem o peso da cruz e dai-nos a fidelidade da Senhora de permanecermos de pé junto à cruz, pois é por ela que somos curados e somos salvos. Te entregamos e confiamos toda a nossa vida, Mãezinha, a nossa vida, nosso coração e o nosso seguimento a Teu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São José, desça sobre vós a família, a saúde, a semana de vocês, sobre os vossos sonhos e aspirações. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma excelente semana, cheia de superação e fé, que nossa semana seja igual à vontade de Deus, né? Boa, salutar, perfeita, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Dê a paz de Cristo por seu irmãozinho do lado, por favor. Por tua graça, fomos todos salvos pela cruz. O que nos separava já não existe mais, grande é teu amor. Tua graça nos salvou, meus pecados perdoou. Tua chaga nos salvou, eu creio em ti.
nossa voz pra te louvar. Com a minha vida vou te exaltar, com o meu ser vou te adorar. A morte do pecado tua cruz venceu, a todos revelou o seu amor.